eu sempre tiro pela fala da minha irmã, que eu sempre fui da parte de vendas, né? Porque eu vim de uma infância muito pobre mesmo, né? Acho que parece até história de jogador, né? Que o jogador quando chega sempre fala que sempre veio muito humilde. Mas é verdade, né? E morava ali na entrada de Santos até, né? E ali a gente teve muita dificuldade financeira, né? Então a gente passou por muita dificuldade, um tempo sem ter o que comer. Às vezes, quando tinha que comer, não tinha luz, quando tinha luz, não tinha água. Então foram umas coisas assim, né? Cara, e eu vou te dizer, tipo, nunca fui voltado a empreender alguma coisa. Nunca tive essa, né? Mas eu comecei a trabalhar no campus, né? Comecei pelo campus, Que legal. 14 anos, e eu ia pro campus e eu via pessoal sem bicicleta. Aí eu ia lá na Feira do Rolo, no Itapema, comprava por 40 e vendia por 80. Olha Né? só. cem por Então, cento assim, de lucro, hein, velho? sem saber, né? Então, assim, minha irmã falava, não, tu para vender alguma coisa, então, tipo assim, a parte de venda, eu acho que isso eu tenho uma facilidade, né? É uma coisa, acho que natural, mas nunca foi, assim, pensado para focar, para ser um vendedor, algo parecido, né? Aham. Foi surgindo, na verdade, foi surgindo. Que legal. Extremamente importante. Muitas pessoas às vezes invertem o jogo. E se a gente for ver a parte de vendas, todo mundo é um vendedor, né? Ou pelo menos teria que ser. Teria que Porque tem ser. gente que tem preconceito com vendas, acha que não, vendedor, papo de vendedor. Vendedor, é. Mas você tá o tempo todo vendendo, seja a tua imagem, seja a tua fala, você tá o tempo todo vendendo. Então, é O seu interessante. produto, né? Essa habilidade que você adquiriu lá, com quantos anos você tinha? Você fazia essa venda? Eu comecei, na verdade, né? Foi na marcenaria. Tinha um mercadinho perto de casa quando a gente não tinha que comer. O que eu fazia? Eu ia ficar ali, que eram dois senhores, né? Era um casal, na verdade, tipo o seu Zé, que chamava ele de tio Zé, ficava ali e tal com ele ali, e eu limpava o carro dele, né? Deixava eu limpar o carro dele, lavar o carro dele, em troca eu levava uma mistura para casa, uma salsicha, alguma coisa assim, né? E ali eu tinha 11 12 anos, né? Que Porque meu legal. irmão também já trabalhava, né? Meu irmão com 13 anos já trabalhava também até. E aquilo, vendo meu irmão trabalhando com 13 anos e tendo as coisas dele, eu falava, pô, também quero, entendeu? E foi começando assim. E eu, na parte de bicicleta, eu tava com 14 anos, fazendo isso aí, 14 anos. Olha só. Então, assim, a negociação começou com 12, Começou a com venda das 12, bicicletas com 14. aí foi aumentando. Aí fiquei um tempo, né, trabalhando. Nunca parei emprego, na verdade. Nunca parei, porque não sei agora. Hoje eu sei, na verdade, né? Que tem muito a ver a questão do TDAH, né? Que eu tenho, né? E tô Ah, fazendo um tratamento até. você descobriu recente. Fui descobrir recente por um motivo que eu fui parar no psiquiatra para parar de fumar. Olha só. E aí ele fez os testes lá e comprovou que realmente tem um TDAH e aí isso me ajudou em certa parte, né? Porque acaba você se sentindo meio inútil, na verdade, né? Porque você esquece tudo. Você não foca em nada. Você começa uma coisa e não termina. Olha Entendeu? só. Você tem ali, na tua mente tá tudo pronto, mas daqui a pouco um barulho já te tira do foco. Você se perde, esquece o que tava fazendo. Então, assim, emprego eu rodava, sério, mas nunca foi de ser mandado embora, sempre eu pedia as contas, tá ligado? Era uns negócios meio louco. Minha mãe ficava pé da vida comigo, né? Porque, pô, tu pedia as contas, tá precisando trabalhar, que não sei o quê. Eu falava, não, calma, vai aparecer outro. Já não dava um mês, aparecia outro, né? Então, assim, teve essa rotatividade de emprego, mas por eu não conseguir me adaptar às vezes, cara, porque eu até entendo algumas pessoas, funcionários, né, que não conseguem receber ordem, né? Então, eu quando cortando um pouco, pulando um pouco, né? Quando eu tava com a loja no balneário, a gente teve funcionários que, cara, a gente tratava como se fosse a gente mesmo, sabe? Chegando atrasado, eu entendia o atraso e sempre preferi que me falasse a verdade. Eu cheguei atrasado porque eu acordei tarde. Eu cheguei atrasado porque ontem eu saí de balada, do que chegar e falar que passou mal, colocar a culpa em algum familiar, né? Então, eu sempre fui desse jeito. Por que tu não veio trabalhar? Cara, porque eu não me deu vontade. Quer me mandar embora? Manda. Entendeu? Então era Entendi. assim. Então era. Então, essa parte com o funcionário também acaba até me facilitando, às vezes, na conversa, sabe? Tipo, com eles e tal. Então,
vem muito por conta do TDAH, que nem agora. Tô falando e já esqueci o que eu estava falando antes, entendeu? Não, mas É muito tranquilo. louco. Não, mas é muito legal você trazer isso em pauta, né? E pelo que você fala, você não tem problema de Não. falar sobre isso, né? Pela maneira que você colocou. E é muito legal porque, assim, de novo, talvez entre até um pouco na questão dos bastidores. Pô, eu conheci o Tiagão, a gente vai falar, óbvio, onde ele atua hoje, tudo, mas você vai ver nas redes sociais uma bonita loja, tá lá. E a gente você não sabe os desafios que a pessoa tem para chegar até lá, não sabe da origem, não sabe da história, né? Então, por isso que é bacana também essa conversa e trazer isso para a mesa, trazer isso para outras pessoas, para mostrar que existe uma jornada. Você vê só. Você comentou que o tempo que você teve como CLT ou nas empresas que você passou te serviu hoje para você gerir uma equipe, você entender quando o funcionário fala uma coisa ou outra, Sim, né? muito, muito. Tem Isso gente também aí, que acha que é só dar o pulo lá e já é, sair empreendendo. cara, tem gente que, e isso eu vi muito até, né? Que pra mim facilitou porque eu tive dos dois lados, né? Tive dos dois lados, assim, muito tempo da parte assim, metade, na verdade, eu fiquei como funcionário, né? E a outra parte já como um proprietário de um comércio. Então eu consigo ver os dois lados, né? E, tipo, então isso ajuda bastante, na verdade, né? Tem gente que acha porque é patrão, tem que mandar, só mandar e, sabe, tipo, tem gente que é fechado, que ele tem que saber tudo, o funcionário não pode saber mais que ele, entendeu? Eu já vejo de outra forma, eu prefiro que o funcionário saiba mais do que eu quero entender só. Ele tem que saber mais que eu porque ele tem que resolver. É isso que me interessa, entendeu? Então, é complicado, assim, a parte de empreender, né, cara? Não é tão simples como o pessoal pensa, né? Mas isso que você trouxe à frente também mostra uma visão assim muito alinhada com o que eu vejo dos empresários mais bem-sucedidos. De querer ter uma equipe, de querer ter um funcionário que sabe até mais do que ele. Porque a função do líder e do empresário não é de fato saber de tudo. É Direcionar. direcionar. Ele precisa contratar especialistas, inclusive melhores que eles em determinados pontos, Sim, porque para deixar, para descentralizar e aí sim. poder o negócio ter escalabilidade, né? Porque senão já vi e sei de alguns casos, inclusive algumas empresas, enfim, já tanto tive nesses dois cenários também, trabalhando como CLT durante muitos anos e hoje atendendo vários clientes. Então, assim, a gente conhece muitos perfis de empresário. E o que eu vejo é isso. Aquele empresário que tem a mentalidade de descentralizar, de contratar especialistas, de gente que vai fazer o negócio crescer, tem muito mais chance de. Ou, vamos dizer assim, por mais que o negócio cresça desse outro formato, mas esse primeiro caso tem mais qualidade de vida, porque consegue delegar e consegue se Sim, estruturar. sim. Você vai conseguir fazer de uma forma que o teu negócio cresça, né? Porque você vai estar focando no crescimento e não nos problemas diretamente, né? Você vai estar meio que pagando alguém que sabe mais que você para resolver esses problemas, né? Porque não adianta, eu vejo dessa forma, né? Que não adianta você estar ali querendo resolver tudo, que você não vai conseguir. Lógico, é difícil de começo, que nem a gente está começando de novo, né? Então é mais difícil encontrar a mão de obra certa também, né? Porque hoje muita gente quer emprego. O trabalho fica um pouquinho mais difícil. É. Mas tem essas pessoas, né? E quando tiver o momento certo, a empresa estiver com uma situação melhor, né? Porque de início é muito difícil, né? Ainda mais com até uma retomada também. É, e aí você consegue fazer essa engrenagem girar e pegar essas pessoas certas. Aí depois disso, né, eu acredito que aí você consegue ir longe. O negócio vai